Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer o convite, a Fiana, pela possibilidade de a gente estar aqui reunido para falar do Bourdieu. Boa parte desses artigos, eles foram tirados da revista que o Bourdieu era responsável, Actes de la Recherche, e entre os anos de 75 e 1982, e essa publicação nessa revista francesa, o que é interessante nessa revista é que o Bourdieu queria resgatar um projeto que era do Durkheim, de criar uma obra coletiva. Então, vários historiadores, sociólogos, antropólogos escreviam sobre temas sempre orientados, né, por uma perspectiva aberta pelo Bourdieu ou pela reflexão que ele propunha. Então, boa parte desse livro são artigos retirados dessa revista. Ele é dividido em 3 partes. Eu vou ficar mais na primeira e na segunda, que foi o que levou meu encontro assim, com esse tema da questão da sociologia linguística, onde a parte 1 e 2 eu destaquei ali algumas palavras que são chave que causam estranhamento, porque o Bourdieu traz preço, formação de preço. Como assim? Estou falando da língua? Estou falando de lucro? Que linguagem é essa? Né? Bourdieu é economicista. Aquelas tentativas de enquadramento assim, precipitados, né? Pô, é economicista. Não, ele faz um deslocamento da noção de economia, que o Weber já trabalhava. Ele faz um deslocamento para a economia do simbólico, como se existissem várias possibilidades de pensar a economia, e essa economia que todo mundo conhece é uma economia econômica, foi um isolamento de um determinado esferas de trocas, que foram isolados assim, de um conjunto de outras esferas. E essa tentativa de trazer, por exemplo, a noção de capital, lucro, valor para dentro da linguística, vai ter efeitos na hora de se analisar o discurso. E é isso que eu vou tentar mostrar. Então, essa é uma brincadeira que, nesse livro, o Bourdieu está questionando o estruturalismo. E o cara que foi fundamental, assim, um cara genial, que foi o Saussure. E o Bourdieu está dizendo justamente isso: não sou estruturalista, eu estou aqui para questionar o estruturalismo. Né? E por isso que eu fiz esse trocadilho da nossa Saussure, eu fiz uma brincadeira. Essa obra aqui, no caso, né, que é uma coletânea, os alunos do Saussure, que não lembro exatamente quais deles recolheu esses textos, mas ele é o curso de linguística. E o Bourdieu, então, ele vem para falar, bom, peraí, o Saussure, ele tenta encontrar um objeto para a linguística, dar um estatuto científico para a linguística, só que isso traz um problema. Isso interfere diretamente no que ele chama de uma teoria da ação. Se você separar a língua da fala e dizer que a língua é o seu objeto, você cria um problema aí quando você vai tentar, no caso da sociologia, quando você vai pensar a teoria da ação. Como que você pensa a questão da ação a partir... Bom, muitos seguiram o caminho de Saussure e falaram, bom, estruturalismo, a gente faz uma análise estruturalista da ação. O Bourdieu fala, isso tem um monte de problemas. Você não vai conseguir entender a ação social se você pensá-la como se fosse um modelo, como se ela fosse uma estrutura. Isso vai ter consequências, vai ser mal para as ciências sociais, porque a linguística influenciou a antropologia, a sociologia, a política, o marxismo, influenciou muita gente, né? Era uma coisa muito importante. E aí eu trouxe um meme. Eu considero isso aqui a pós-graduação dos memes, né, assim, que é genial. Que genial. Bom, e aí eu vou começar então falando disso. Né? A primeira coisa que eu podia começar a dizer o seguinte:
o discurso ele não pode ser considerado em si mesmo. Esse é o erro do Saussure, é tentar entender o discurso nele mesmo, como se ele fosse isolado, ele fosse um sistema isolado. Né? Você só consegue entender o discurso se você entender as condições sociais da possibilidade do discurso. Então ele fala assim, não dá para isolar o discurso, eu tenho que partir por uma coisa que ele chama de pragmática socialista, pragmática sociológica. Você tem que entender a língua em uso. É aí que as condições de possibilidade da língua aparecem, existem, os efeitos da língua acontecem, né? da fala, no caso. Né? Então ele vai se concentrar nas condições sociais de existência, é disso que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então a primeira coisa que ele começa a observar... A primeira coisa que ele começa a observar é o seguinte: quando você fala de um discurso, você não está falando só de um código que precisa ser decifrado. Não é só essa a questão da linguagem. Então você domina um código e você tem um processo de ciframento e deciframento. Então você fala, bom, então a língua é isso. Eu me comunico, eu construo um pensamento a partir de um código e a outra pessoa que detém o mesmo código decifra. Ele fala, não, você não vai conseguir entender um monte de coisa se achar que é isso a comunicação. Então ele fala assim, o discurso, ele envolve signos a serem decifrados. Verdade, envolve signos. Só que ela também envolve signos de riqueza. Alguns discursos são mais valorizados do que outros discursos. A resposta disso não está na língua. Porque alguns discursos são ouvidos e outros não está na língua a resposta disso. Está em outro lugar. Então ele fala, o discurso, ele é um signo de riqueza também. E um outro aspecto do discurso é que ele é um signo de autoridade. Você faz coisas com o discurso. Né? Dependendo de quem pronuncia, da posição de autor de quem pronuncia, da situação. Você fala algumas coisas, algumas palavras, coisas acontecem. Pessoas são presas, morrem, sorri, sei lá. Né? O discurso, ele produz um mundo, ele produz coisas no mundo. Então é um signo a ser compreendido, ele é um signo de riqueza, de valorização e desvalorização, e ele é um signo de autoridade, ou seja, um signo de poder, né? É o que ele vem a chamar de, mais para frente, de poder simbólico. É o poder simbólico. Você não pode ignorar isso nas relações sociais, né? São relações de força, são relações assimétricas. Não há um grande comunismo linguístico. Porque às vezes o Saussure pode dar um pouco essa impressão, né, de que domina a língua é o nosso grande tesouro coletivo, né, do qual a gente poderia retirar as nossas riquezas. Eu falo, menos, né? Menos, né? Não é simples assim, né? Esse comunismo linguístico aí não existe. Né? E se você acredita nisso, você está cometendo um grave equívoco. Isso vai ter consequências quando você for estudar a comunicação. O jornalismo particularmente, né? Jornalismo. Bom, então, o que eu quero dizer é o seguinte, muitos discursos podem ser compreendidos. No jornalismo isso é um negócio interessante. Muitos discursos podem ser compreendidos. Eles não têm problema de serem entendidos. O problema deles é serem aceitos. Esse é o problema. Falar, competência técnica para falar, todos nós aqui temos competência técnica para falar. A questão é falar de que modo? Que é um pouco cai na questão da distinção. A questão da distinção passa também pela questão da linguagem, da comunicação. Né? Então você fala assim, tá, tudo bem, todos podemos falar, a gente pode ser compreendido, mas quem pode falar com autoridade? Em que momento? E é ouvido ou não? Então imagina quantas pessoas estão falando coisas importantes no mundo e ninguém está ouvindo. Ninguém está ouvindo. Então elas podem falar, pode falar o quanto quiser, fala o quanto você quiser, mas qual a condição disso acontecer, né, socialmente ela tem um significado? Praticamente zero. Quer dizer, depende de um conjunto de circunstâncias, não é zero, depende de um conjunto de circunstâncias. Né? Então, como essa palavra está falando da questão de valor, da questão do valor, é engraçado, se você vai nos memes, ou você vai no YouTube, é muito comum sair meme, remix de fala errado, né?
errada entre aspas, é claro, né? Assim, mas o pessoal fala do modo errado, pronto, já virou meme. O Douglas, eu acho que não sei se vocês viram isso, né? Ele faz eu sou Douglas, ele faz um rap, assim, né? Aí fala, eu sou o Douglas, você não é o Douglas. É óbvio que virou meme, mas por que virou meme? Porque alguém acha isso estranho. Por que não acha isso parte de um processo de comunicação como muitos outros? Não. Se ele é estranho, logo ele vira o quê? Um meme, né? Ele vira um meme, vira um remix, já fizeram até uma música com o Douglas. E é engraçado que o Douglas, ele se apropriou disso também, começou a se comunicar, ficou conhecido, usou isso de alguma forma para continuar o processo de comunicação dele. Engraçado como ele se apropria de um jeito pelo qual ele foi apropriado, né? Que era um jeito meio pejorativo, meio zombando assim da fala dele. Então, ele se apropria disso e continua nesse processo de comunicação. E quando o Temer entrou, não sei se vocês lembram, mas uma coisa que se discutia muito era a mesóclise, né? Que ele usava fala assim, de um modo, e todo mundo fala, pô, não tem como você não reparar nesse negócio, né? E aí no meme lá era, agora a língua portuguesa voltou, essa coisa distintiva, o direito, né? A formalidade do discurso jurídico, né? Você fala, pô, aí a língua legítima é preservada, né? Aí ela é valorizada. Então é um pouco o que o Luiz estava falando, isso passa pela linguagem também, pelos campos, né? O Temer, ele pega um capital que ele acumula no campo jurídico e ele tenta transferir isso para um conjunto de outros campos. Isso passa pela linguagem. Ele vai tentar isso como sinal de autoridade, né? Eu sou essa figura que vocês estão vendo. Ele tenta mostrar isso como sinal distintivo. Um sinal distintivo. É óbvio que estou defendendo. Mas eu acho importante destacar isso, mesmo que eu não defenda, é importante, interessante entender. Um outro caso que eu tirei de Vidas Secas, tem uma cena que o Fabiano, ele encontra o Soldado Amarelo, e o Soldado Amarelo chega para ele e fala assim, vamos jogar um 21. Ele não queria jogar, mas o Soldado Amarelo era a autoridade. Ele falava, eu obedecia. Ele falava, eu tinha músculo, eu tinha muque, mas o cara é autoridade, ele falava, obedecia, falava assim, pô, não é força, tem algo mais nesse processo. O processo de dominação não passa só pelo uso da força, passa por outros, como o Luiz também falou, por aspectos assim que não estão exatamente no inconsciente. Ela se estrutura nas condições sociais e elas vão se interiorizando em uma coisa que o Gê vai chamar de hábitos. Né? E isso, o poder está no corpo, ele está no corpo, na sua como você se coloca diante de uma situação. E o ato de comunicação é uma situação. Quando se comunicar, se colocar numa situação. Né? E aí, então, no Vidas Secas tem essa passagem interessante. E o que é engraçado, eu separei umas coisas para essa questão de valor. Né? Se você pegar o Sorin, não sei, desculpa, não sei se todo mundo acompanha a SPM, mas você pega o Sorin, isso nem fala com sotaque, o português. Se você pegar o Kevin Roy, ele é um professor de inglês, mas ele fala português, ele fala com sotaque. Se um brasileiro vai falar inglês com sotaque, você já começa a falar, porra, seu inglês é horrível, hein? Você fala, é engraçado, não importa a competência que você tem na gramática. Você falou com sotaque, porra, que inglês é esse que você tem? Né? Que inglês é esse, né, que você tem? Então, já tem essa desqualificação. Quando você pega qualquer professor de inglês, nesses que você encontra no YouTube, eles falam com sotaque o tempo todo o português. É um artigo, o tempo do gênero, é o tempo todo. Né? E ninguém acha isso um absurdo. Então você fala, pô, que jogo interessante isso, né? Que jogo interessante de valorização, desvalorização, né? E ali em cima, é que eu acho que não está dando para ver direito, é como se fosse um programa que tem no jornal de mim, chama Portal Y, né? E chama Deixa Eu Te Falar. É mineiro, né? Então eles brincam muito com a regionalidade e tal, né? O que eu queria falar um pouco era sobre isso. O que é regional?
Quem define o que é regional? O que é o centro? Quem define o centro? Quem define a margem? Então, é uma relação de poder. Quem define... no jornalismo, acontecia um fenômeno curioso, ao menos na minha época. Você entrava um repórter na Bahia, ele falava como se fosse alguém aqui de São Paulo. Hoje você entra, você ouve sotaque. Pode parecer uma coisa boba, mas isso tem um significado. Você ouvir sotaques dos lugares em rede nacional quando entra, é uma coisa importante. Você conseguir lidar com essa diversidade. Então, no jornalismo, eu acho que isso foi uma coisa muito bacana, assim, né? E aqui, duas coisas que são interessantes, é o Neto, o jeito que o Neto fala. O craque Neto, eu acho bacana essa a denominação, né? Craque Neto. E esse programa aqui, não sei se alguém já viu, chama Falha de Cobertura. Eu recomendo, que é muito engraçado. O Serginho com C. O nome dele é Serginho com C, né? Tem até um programa explicando, né? Por que ele chama Serginho com C. E ele é o craque do programa. Então, eles pegam a estrutura do programa esportivo e tentam, sabe, quem fala com autoridade sobre futebol? O craque, né? Craque, não sei o quê. Então, são coisas do cotidiano, assim, mas que eu acho importante destacar. Bom, outra coisa que o Bourdieu fala que eu acho muito interessante, que chamou muito minha atenção na sala de aula, por exemplo, é que todo discurso, ele conta de duas coisas. Um hábito linguístico, você se formou dentro de um mundo que falava de um certo modo, então você traz isso com você, e um mercado linguístico. Eu acho que muita gente já começou a torcer o nariz assim, falou, mercado? De novo, né? Olha o economicismo, esse cara é economicista, né? Mas mercado no sentido que ele está falando de valorização e desvalorização. Porque veja só, isso aqui é um mercado? Aqui. Isso aqui é um mercado. Eu, de alguma forma, antecipo os lucros da minha fala. E dependendo de como eu avalio o mercado, e a partir da reação de vocês, eu posso imaginar as condições de sucesso ou insucesso. Ou seja, isso pode me levar à censura, a uma censura da parte do mercado, ou uma autocensura. Eu antecipar os possíveis riscos do que eu estou falando, isso me levar ao silêncio, ou a evitar tocar em tais coisas. Como é que eu vou entender isso na língua? Isso não está na língua. Isso está nas condições em que a língua, sociais em que a língua ocorre, que depende muito do perfil das pessoas que estão aqui, que a gente não sabe. Eu não conheço, né? Todo mundo aqui não tem como saber. Então você... uma coisa que eu podia falar que é muito legal é que toda condição de produção pressupõe uma condição de recepção. Quando você fala, você imagina falar com o público. Qualquer comunicador sabe disso. Você está falando com o público. Isso envolve escolhas que você faz, estilos que você usa, né, ou não. Toda a condição de produção é uma condição de recepção também, que antecipa as condições de sucesso da sua fala. Então, isso eu acho uma coisa que o Bourdieu falou, que eu gostaria de destacar. E quando ele fala de fala, ele fala assim, uma fala é uma técnica do corpo, né? Ela é uma técnica corporal, assim, ela está na tua postura. Do jeito que... Ele fala assim, em situações, e eu acho que todo mundo vai se reconhecer nisso. Quando você está numa crise conjugal, com seu filho, assim, tal, é engraçado, você fala uma coisa e fala assim, porra, você só quer mandar em mim? Você fala uma coisa tranquila, assim, não dá pra você fazer tal coisa? Porra, você não para de mandar em mim? Aí você fala assim, não, eu só falei para você fazer tal coisa. Assim, a postura, a condição que está colocada, como seu filho reconhece aquela situação, faz com que ele leve a entender que a sua postura é uma postura autoritária. Mas você só pediu, vai comprar pão. Não é assim, quer dizer, né? Vai comprar pão. Porra, tudo eu. Então, quer dizer, essas coisinhas, né? O Bourdieu falou um negócio bacana, assim, a sociologia é uma socioanálise, né? É uma socioanálise, assim, vale a pena investir nisso. Bom, continuando, tem alguns conceitos do Bourdieu que me parecem interessantes, que ele fala dos ritos de instituição.
As falas, elas se legitimam dentro de alguns ritos de instituição, determinadas situações que são reconhecidas como legítimas, e elas podem acontecer. Então, o que é instituir? Essa palavra é muito interessante, né? O que é instituir? Né? É um ato mágico, porque o ato de falar é um ato mágico. O ato humano, os seres humanos, eles produzem uma mágica específica. Você produz um discurso e o mundo existe. Né? As palavras que você constrói, nomear o mundo, como o Luiz falou, né? O ato de nomear música clássica, música popular, é construir o mundo, não é rotular o mundo, é construir o mundo. Isso é um negócio interessante, a palavra não rotula o mundo não existe como uma coisa, ele é construído pelo discurso, ele dá existência ao mundo. Então o ato de nomear é um ato mágico, ele é um ato mágico, uma coisa humana aí nesse caso, né? Essa magia humana. E o ato de instituir é o ato de dar nome ao mundo, da existência, o que faz com que você reconheça, consagre, sancione. Isso é assim. E o jornalismo não precisa nem falar, né? A escolha que você dá para dar as manchetes, os enquadramentos, você não está rotulando alguma coisa, você está construindo o acontecimento, né? Não é só um ato de nomear. Bom. Isso daqui é uma palestra. É uma palestra que eu fui, a Débora Maria, é do mês de maio, uma representação do mês de maio. E junto com ela, a gente tinha na mesa a Marida Menezes, que era especialista em segurança pública, e o Renan Quinaia, que era doutorando em relações internacionais. Ou seja, 2 acadêmicos e uma senhora que até outro dia, né, teve a tragédia de ver seu filho morto e abraçou essa causa chamada Mães de Maio. E o que aconteceu? Ela foi a última a falar. Quando ela começou a falar, ela cometeu um monte de erros de concordância. É engraçado que você vê a gente rindo. Não rindo, eu não considero isso maldade, eu não considero isso assim. Mas assim, a pessoa estranhou. A questão de estranhamento, né, no espaço escolar, de repente aquele discurso causou um certo estranhamento. Mas ela foi construindo o discurso de um tal modo, que foi a primeira vez que eu vi nesse lugar alguém se aplaudir de pé. Então você fala, que louco isso, né? Formalmente ela não seguia as regras formais e valorizadas do discurso clássico acadêmico, mas a situação, ela conseguiu reverter essa situação a seu favor, colocar esse mercado, que poderia ser desfavorável a ela, a seu favor. Então, não é só uma questão pré-definida, é uma questão de estratégias. Eu não digo que ela usou isso conscientemente, as estratégias não são conscientes. Quando a gente fala assim, a pessoa vai ter um lucro na fala, você não está dizendo que ela está calculando isso, eu estou calculando ter tanto de lucro, não é isso, mas você antecipa, você tem um senso prático, outro termo que o Bourdieu usa, o senso prático, né, das condições de sucesso, e a experiência dela levou a essas estratégias assim, que eram impressionantes. Estou finalizando já, dos ritos de instituição. Eu não sou especialista assim eu também tinha filhos pequenos na época do Harry Potter, conheço todos os desenhos, assim, as animações, mas eu acho curiosa a figura da Hermione no Harry Potter, né? Porque ela é, vamos supor, desculpa o pronome, bastarda dentre os mágicos, né? Ela é considerada não legítima, não era para estar lá. Então isso condiciona muito a personagem, né? A forma pela qual ela se afirma por ser uma excelente aluna, tal, você fala, poxa, tem algo aí, sabe? Essa personagem tem uma coisa legal de você conversar com as crianças. A sociologia, Bourdieu para crianças, né? Seria assim, né? Então, é interessante você pensar isso, né? Como uma personagem naquela condição segue uma trajetória dentro da série muito particular, diferente dos outros personagens, né? É diferente dos outros personagens da situação dela. E o Bourdieu falou o seguinte, muitas vezes num discurso, basta a simples presença de uma pessoa para definir quem ela é e quem você é.
automaticamente você já se localiza. Basta a presença de uma pessoa para que você sinta onde você está colocado e em que posição a pessoa está colocada. E a Hermione, eu acho que é um pouco isso. Quando ela entra na sala de aula, junto com seus colegas, ela sabe onde ela está, como a professora se refere a ela, a posição que ela tem. Isso vem na experiência dela. Eu acho legal isso, né, quando o Bourdieu fala. Por isso que muitas vezes quando você vai entrevistar alguém, a pessoa fala assim, eu não sei o que falar. Eu não tenho nada para falar. Como não tem nada para falar? Todo mundo tem alguma coisa para falar. Mas por que a pessoa não fala? Porque quando você colocou a questão para ela, ela olhou para você, ela definiu uma situação. Ela falou, não, é igual o taxista com o Luiz, né? Olhou para o Luiz, definiu a situação lá, o senhor quer música clássica, né? Então, é uma definição de situação. Então você se colocou numa posição, colocou o Luiz numa outra posição e falou, é aqui que a gente vai falar. Só que aí eu não sei falar. Então, genericamente, falou, música clássica, bacana, né? Que música clássica conhece? Nenhuma, mas você legitima. Você acaba legitimando por ser rara. Por ser rara. E se ela é rara, ela é distintiva. Se ela é distintivo, logo deve gostar dessas coisas, né? Que eu reconheço, que elas são distintivas. Esse jogo é um jogo complexo, né? O que não significa que você não possa ter estratégias. Você pode ter um capital desfavorável, cultural, mas também jogar com isso a seu favor. Não é mecânico esse... Isso é outra coisa que eu podia falar que eu acho bacana. São estratégias, né? Então, é isso. Nunca pensar isso que eu estou falando como se fosse uma coisa mecânica. Está tudo pré-definido. É um jogo, é um espaço de jogo. Eles se abrem. Algumas pessoas jogam, mesmo tendo um capital cultural, às vezes, não reconhecido. Jogam a seu favor esse jogo. Esse que é o segredo. Você conseguir colocar o mercado, o valor do mercado a seu favor, os capitais que você tem. Não você tentar seguir o... Bom, aí cada um faz o que... É uma estratégia, né? Daí cada um faz o que sabe fazer, né? Bom, então, para concluir, o mundo, essa sensação de que o mundo é evidente, as coisas são assim, então o Luiz é desse jeito, ele deve gostar de música clássica, parece que é uma coisa evidente, o Bourdieu chama isso de doxa. No discurso, a realidade parece evidente por si mesma. Você não precisa nem pensar nela, ela parece evidente por si mesma. Eu preciso falar quantos programas de rádio usam a doxa como elemento para propagar um discurso ideológico. Basta você ver como a doxa é usada o tempo todo para tentar ser direcionada para determinados tipos de discurso. No Facebook dá para você ver isso muito claro, né? Então, a doxa é um elemento poderosíssimo. Isso que a gente está fazendo aqui é lutar contra a doxa. Trazer um monte de verdades e evidências. Onde está a evidência disso? Onde está a razão dessas coisas, né? Mas eu vou concluir falando do poder simbólico. Como o Bourdieu pensa isso, né? Todos têm o desejo de constituir o mundo nomeando. Esse poder é maravilhoso, dá nome às coisas. O insulto, por exemplo, é poderosíssimo. É um instrumento poderosíssimo de dar lugar às pessoas, insultá-las, né? Se eu tenho o poder de insultar alguém, você coloca essa pessoa num lugar específico, né? E ela tem que ficar se defendendo. Tudo que ela faz é tentar sair desse lugar. Podem ver as estratégias, quando ou você é nomeado, ou você é insultado, ou é visto de um certo modo, você fica o tempo todo se defendendo, tentando sair desse lugar. Aí já era. Quando você cai nesse espaço, você já saiu perdendo, assim, né? Então, o Bourdieu fala, o poder simbólico é o poder de fazer ver, que não é evidente, ver, crer e agir como se fosse real. Esse é o poder. Dar nome às coisas, dizer o que as coisas são, é fazer as pessoas verem certas coisas. E ao ver certas coisas, agirem como se elas fossem aquilo que elas são nomeadas. Esse é um poder mágico. E essa frase aqui eu acho fantástica. Ele falou assim, a previsão, Bourdieu gosta de trocadilhos. Assim. Se for ler Bourdieu, se acostuma com esse negócio, ele gosta de fazer isso. Ele falou assim, uma previsão é uma predição. Né? A previsão é uma predição, é nomear, é dar um lugar, né? Ver é dar um lugar, é nomear. E ele vai falar o seguinte, e é isso que eu vou concluir com essa frase que eu acho que
chocante é o seguinte: não há poder simbólico sem pessoas que de alguma forma participam dele. Ou seja, entre o dominante e o dominado, há relações de cumplicidade compadecidas, sabe? Assim, que você chega ao ponto de falar, cara, como é possível o dominado, de alguma forma, se enxergar dentro da categoria dominante e reforçar essa condição por sua própria postura, né? Você fala, porra, é duro assim isso, né? Você imaginar o poder que isso tem, de fazer com que a própria pessoa se veja na condição dominada e reproduza essa visão, né? Então, eu só queria dizer para vocês, quando a gente fala de política, e você fala determinado político, não sei o que e tal, você não pode ignorar a base que está ouvindo o discurso desse político. Não pode ignorar isso, o poder não está nele. O poder, ele é investido. E ele acredita nisso. Pior é isso. Ele é investido de uma condição e ele acredita, ele tem que acreditar nessa condição que ele foi investido. É igual feiticeiro. Essa história. Mas assim, é que o poder retoma isso, mas só para entender essa fala. Ele retoma isso de um texto do Lévi-Strauss, que é o feiticeiro e sua magia. Qual é a condição da eficácia da magia? Ele vai falar, não está no feiticeiro, está na sociedade que acredita no feiticeiro, e no feiticeiro que acredita que ele é investido nisso, nessa condição. Então é mais ou menos isso aí, né? Não sei se tem um slide. Só para concluir, posso... Não, pode passar. No Manhattan, do Diário, tem uma cena que eles estão num museu, numa exposição fotográfica, e o Diário encontra foi a esposa dele, esqueci o nome dele. Eles têm um diálogo. Esses dois filmes aqui do Diário tem muitas situações dessas que eu estou falando para vocês, de mercado simbólico, hábitos linguísticos e tal. E eu gosto dos outros também, foi um filme que ficou bastante famoso com essa questão. Não sei se vocês conhecem quem usa essa camisa. Não, eu acho que ninguém sabe quem é. E é engraçado que o Bourdieu fala sobre isso, né? Ele fala de algumas pessoas que têm também a segurança no seu hábitos e no seu controle do mercado linguístico e no campo em que atuam, que podem se dar ao luxo, né, de brincar com isso, né, sem ser considerado assim, você não sabe onde você está, né? Ou seja, né, algumas pessoas que têm tamanha habilidade em lidar com o campo, conhecem tão bem a regra do campo e conhecem tão bem Bourdieu, né, que usa uma coisa que ele chama de estratégia de subversão. Né? Estratégia de subversão. As pessoas têm muita segurança sobre seu hábito linguístico e o campo em que atuam, então podem se dar ao luxo de cometer propositadamente pequenas subversões no campo, sem ser considerado assim, um ingênuo, um neófito, uma pessoa que não sabe o que está falando. Então, isso é um negócio bacana da gente entender, né? Esse jogo, isso que eu estava falando das estratégias e dos jogos, né? É isso, obrigado. Vou estar aqui.